Então, muito boa tarde para quem está aqui ao vivo. É um prazer estar começando mais uma aula aberta de uma palestra do Pastor. Hoje a gente vai falar sobre a palestra 241, que tem a ver com como manifestar a nossa natureza, aquilo que nós realmente somos, né? E que dá essa alegria que está esse rapaz da foto aí, quando a gente encontra a nossa natureza e coloca ela no mundo. Isso traz muita alegria, muita paz interna, né? E isso acaba reverberando para o mundo. Então, essa é a palestra que a gente vai explorar hoje. Para quem não me conhece, a primeira vez que está vindo, meu nome é Heitor Fagundes, eu sou facilitador da metodologia Pastor e sou terapeuta. Para quem não conhece o Pastor em si, o Pastor é um caminho de autoconhecimento de origem espiritual, porque foram palestras canalizadas por uma entidade, né, chamada O Guia, que fez esse trabalho através da médium Eva Pierracos entre março de 57 e janeiro de 79. Então, mais de 20 anos aí realizando esse trabalho. Todo esse conteúdo é organizado pela Petro Foundation nos Estados Unidos, tem a Petro Brasil, então é tudo bem organizadinho. A própria formação para facilitador são mais de 6 anos de estudo. E ao longo desse trabalho, a gente usa 5 ferramentas em todo o trabalho do Petro, não precisa mais que isso, que é a prece, a meditação, a leitura das palestras. Então, você pode ler, as palestras estão disponíveis, mas tem a necessidade dentro do caminho do Petro de estudar as palestras. Então, a leitura é uma coisa sua. Eu quero pegar aqui um trecho e fazer uma análise minha. Agora, o estudo, normalmente, ele é auxiliado por várias razões. Primeiro, porque a mente pode entrar numa confusão e começar a dizer que você está entendendo uma coisa que não é bem assim, por uma defesa. E segundo, porque com orientação de alguém que já estudou e vivenciou essas palestras por muitos anos, você começa a entender melhor mesmo. E isso pode ser feito em grupos de estudo ou individualmente. E um exercício chamado revisão diária, que a gente faz também nos grupos de estudo e para quem estuda a peça. Quem precisar de mais informações, pode entrar em contato comigo aí no site, vhterapias.com.br. E aí, para a gente começar, vamos começar com as duas ferramentas que a gente, primeiro as duas, prece e meditação. Então eu vou convidar você a fechar um pouco os olhos e se sentar com os pés no chão, com as palmas das mãos viradas para cima, sobre as coxas. O guia fala que essa posição nos permite estar abertos a receber do universo, através das palmas das nossas mãos, as melhores energias, as energias que os amigos espirituais queiram nos dar, os espíritos de Deus. Então vai só reconhecendo que você está se pondo numa posição aberta, aberto para receber. E vai levando a sua atenção lá para a sola dos seus pés. Reconhecendo o contato da sola dos seus pés com o chão ou com o calçado. Talvez você observe a temperatura ou note alguma vibração na sola dos seus pés. Ou talvez não note absolutamente nada. Apenas reconheça a existência da sola dos seus pés com a sua consciência. Vai levando a sua atenção aos tornozelos, peito dos pés, dedos dos pés. Vai levando a sua atenção aos tornozelos, a panturrilha e a canela.
reconhecendo com a sua consciência essas partes do seu corpo. Vai levando a sua atenção aos joelhos, coxas. E vai reconhecendo como você está se sentindo à medida que você toma consciência dessas partes do seu corpo. Vai levando a sua atenção para o seu quadril, para os seus órgãos sexuais, para a temperatura do seu corpo e dessa região. À medida que você toma consciência de toda essa região, vai levando a sua atenção para as suas costas, para a sua coluna vertebral, para a sua barriga, para o seu diafragma, para o seu peito, para os seus ombros. Vai levando a sua atenção aos seus braços, às suas mãos. Vai levando a sua atenção ao seu pescoço, sua nuca, queixo, boca, nariz, olhos, testa, topo da cabeça. Reconhecendo todo o seu corpo. E nesse estado, vá se lembrando das pessoas que você ama. Reconhecendo a presença dessas pessoas na sua vida. Talvez sejam seres espirituais que você ama. Talvez sejam animais de estimação, lugares ou projetos. E vai se lembrando também das pessoas que amam você, pelas quais você se sente amado ou amada. E vai percebendo em você esse estado de amar e ser amado ou amado, neste momento. E nesse estado, eu faço uma prece a Deus para que criemos aqui um campo, uma esfera de verdade e amor. Um campo com as qualidades divinas do poder, do amor e da sabedoria. E peço ao guia do Pastor que esteja presente com a sua energia, abrindo nossos corações e campos. E convido cada um a se conectar com o seu eu superior e fazer uma prece por si e por este campo que estamos criando aqui nesta aula aberta. Manifestando cada um a nossa verdadeira natureza, que é uma natureza divina.
e que escolheu o Pathwork nesse momento para aprofundar na manifestação da nossa natureza. Eu vou ficar em silêncio para que cada um faça a sua oração. Lentamente, pode ir abrindo os olhos. E vamos pegar a primeiras palavras do guia nessa palestra. Queridos amigos, sejam todos abençoados. Que o amor e a verdade que se derramam impregnem todo o seu ser. Muito bem. Com essas bênçãos, vamos começar. O Walter hoje não vai poder ler. Alguma das meninas pode ler essa slide? Posso ler. Vai lá, Van. Estas palestras. Pode acontecer de ouvirem uma palestra que é a resposta para muitos, de modo que tantas personalidades diferentes, com necessidades e problemas diferentes, que iniciaram este caminho em épocas diferentes e se encontram em diferentes etapas, todas essas personalidades recebam exatamente aquilo que precisam no momento exato. Vocês se juntam e formam um determinado relacionamento, por mais diferentes que sejam entre si. Vocês têm uma coisa em comum, que é a mais importante de todas, o compromisso com o crescimento, a mudança, o movimento, a expansão, até o ponto de empenhar todo o seu ser e fazer tudo o que for possível para isso. É por isso que fazer tudo o que for necessário para isso. E por isso que toda palestra satisfaz a necessidade de todos, mesmo que alguns só venham a se identificar profundamente com o tema 1 ou 2 anos depois. Mesmo assim, a palestra repercute em todos os que estiverem verdadeiramente abertos. Obrigado, Van. Tem alguma parte que te toca, que chama a sua atenção? Esse processo de compromisso com o crescimento, né? E quando a gente busca estudar, ler sobre temas, né? Então a gente está buscando esse compromisso com o crescimento, né? E é uma coisa que é individual. Sim, é muito legal você pegar essa parte, porque ao mesmo tempo que é individual, como a gente está junto aqui na mesma vibração, todos, ao escolher assistir uma palestra como essa, tem esse mesmo compromisso, e isso nos une. Então é uma coisa legal da gente tomar posse, porque fala, peraí, é claro, porque não é fácil crescer, vai ter todos os desafios, mas a gente vê que a gente não está sozinho. Então, se a gente toma posse disso, fica mais fácil, né? Fica mais assim, poxa, ainda mais nesse mundo que às vezes está tão superficial, né? A gente vai encontrando pessoas que falam, não, eu vou me comprometer com o meu crescimento e vou fazer o que for necessário para isso. E, além disso, ele fala de uma característica dessas palestras que é legal notar, que a palestra é uma só, já está escrita, mas cada um que lê pega alguma coisa, serve para cada um que lê. E aí vai pegar exatamente o que aquela pessoa precisa. Por isso que uma mesma palestra serve para todo mundo que se conecta com ela. Porque também quem não vai tirar nada daquela palestra nem chega, nem se conecta com esse tipo de estudo. Ok? Vamos em frente. Suzy, você pode ler essa? Posso. Ai, só um minuto. Em movimento. Todos vocês já notaram no seu caminho, cada um à sua maneira, que, a despeito do constante despertar e do impulso cada vez mais forte para a mudança, o crescimento e a expansão há outro aspecto em vocês, é a resistência ao movimento. Vocês veem que tudo que tem vida
está em movimento. Mesmo algo está parado, está em Quando movimento. mesmo quando algo está parado. Mesmo quando algo está parado, está em movimento. A respiração é movimento. O fluxo sanguíneo é movimento. O batimento cardíaco é um movimento contínuo. Mas quando um corpo está morto, o movimento foi embora, juntamente com o espírito que está vivo. Ele se retirou da casca. O ser humano que está em estado de movimento pode nem sempre mover-se para fora, porém seu movimento é sentido mesmo em períodos de descanso e tranquilidade externos. O movimento é sentido na alegria, na vivacidade, na capacidade de mudar, na flexibilidade, na natureza sempre pulsante de todo organismo. Obrigado, Suzy. O que te chama a atenção? O que ficou mais marcante para você ou alguma dúvida? Não, que tudo tem movimento, né? Que a gente pode achar que é uma coisa estática, mas tudo tá movimentando. E isso para você, quando você reconhece na sua vida que tudo está em movimento, ou eu estou em movimento, isso traz algo para você? Sim, eu Então, estou em aqui a gente não vai... movimento, estou em busca de alguma, estou procurando alguma coisa, movimentando para melhorar alguma coisa, para... Isso, para expandir, né? Que é o que ele fala aqui, assim, todos, no começo, né? Todos nós temos esse despertar, esse impulso para mudança, para crescer, para expansão. Principalmente quando a gente começa um caminho do Pathwork, ou um outro caminho de autoconhecimento, sério, aí, mas vamos pegar o Pathwork, que é porque a gente está aqui, vem desse lugar nosso que quer algo mais da vida, quer expandir, quer crescer. Mas ele vai lembrar que vai haver resistências. Então, às vezes a pessoa não prioriza, a pessoa começa, mas depois não dá continuidade, né? Não investe seu tempo, sua dedicação a este movimento de crescimento. E aí ele chama atenção, e essa resistência a gente tem que olhar e falar assim, estou na resistência, tudo bem, faz parte, mas eu não quero ficar aí. Aí, o que eu posso fazer para buscar uma ajuda interna ou externa para sair da resistência? Por que fazer isso? Né? Mas por que eu vou fazer isso? Porque, para o Peterson, tem uma outra palestra que ele fala, movimento é vida, e ele fala isso aqui. O corpo, enquanto está vivo, tem movimento. A hora que morreu, o movimento foi embora. Então, isso é até para quem viu o Fantástico ontem, daquele pessoal que está congelando o corpo depois de morrer. E vai se colocar totalmente sem movimento, congelado até. Não sei o que vai acontecer quando esse povo descongelar, mas a tendência, se a gente for ver o que está dizendo aqui na palestra, é que o espírito já saiu da casca. Então, já foi para outro lugar, cuidar de outra coisa. Então, mas isso é um debate meio filosófico. O que é importante aqui da palestra tem movimento, tem vida. E o movimento pode ser para dentro também. Existe um movimento de expansão e um movimento de repouso. E neste repouso é que também há muito, às vezes, alegria, vivacidade, capacidade de mudar. Então, isso também é um movimento. Tem uma palestra que o guia diz que tudo que a gente consegue construir bem na vida tem os dois movimentos. Tem a expansão, a ação, e depois a espera e o repouso. Então, só para lembrar esses alertas aí em relação a esse trecho. Eu vou ler esse slide aqui. A viagem da vida. O movimento de que estou falando é uma expressão inata da vida. Vamos examinar o movimento em termos de evolução, de desenvolvimento na vida da pessoa.
A vida de uma pessoa é como uma viagem de trem. É por isso que os seres humanos sonham tanto com trens. Eles estão no trem, perdem o trem e assim por diante. Quando vocês se movimentam no trem de acordo com o ritmo da sua própria natureza e planos inatos, estão em harmonia. E o seu trem, o trem dos seus pensamentos, o trem de seu sistema de energia, o trem de todo o seu ser e direção, avança e passa por etapas que mudam constantemente. Quando isso é harmônico, nem é preciso dizer. Cada espaço psíquico a que o trem interior chega se expande e ocorre uma expressão mais profunda e mais ampla da vida divina, e, portanto, da alegria, da satisfação, da liberdade e da felicidade. Então, ele está nos pondo essa analogia que cada um pode pensar para si. Eu estou no trem da minha vida, né? Eu embarquei nesse trem do autoconhecimento, esse trem do mergulho em mim mesmo. Como é que eu vivo essa escolha, esse trem onde eu vivo, né? Eu sinto que eu estou no trem que é ligado com a minha natureza, com os meus planos. Eu estou em harmonia, porque se eu estou, é meio assim, eu estou no trem certo. Agora, se não, talvez eu tenha pego o trem errado. E aí é importante notar. E como é que a gente vai notar? Quando não há harmonia, né? Então, se não há harmonia, eu estou me desviando do que é o meu trem, da minha natureza, que tem a ver com a palestra, né? Então, esse é o alerta. Agora, quando é harmônico, não é que é só fácil, não é que fica assim, sem nenhum desafio, não. Eu chego em alguns lugares, mas eu tenho que digerir aquele lugar, eu tenho que, né, me adaptar àquele novo lugar, e depois eu continuo viagem no meu trem. Alguma dúvida, alguma coisa que ficou aqui para vocês que vocês querem comentar? Não? Oi, Heitor. Oi, Walter. Desculpe aqui, rapaz, é impossível eu não conseguir me envolver. Eu tento, mas eu vou tentar fazer as duas coisas simultâneo aqui. É que essa colocação sua a respeito do não movimento, né? Que eu observo muito isso, que mesmo quando há um desejo profundo, muito profundo e verdadeiro, e eu posso dizer disso por mim, porque o meu próprio inconsciente revela isso em sonhos, etc., né? Então, está muito claro para mim que há um desejo muito profundo da verdade, de crescimento, e tem sido assim. Mas eu observo também, como bem você disse, esse movimento contrário, onde há medo, onde há retração, onde há autossabotagem, pequenas ou grandes autossabotagens, onde há certa estagnação, né? Então, somente para partilhar isso, porque acho que é importante e pode ajudar as pessoas nesse sentido. Super obrigado. Me lembra de uma frase muito boa para quem é mais da ação, né? Que gosta de estar sempre agindo, agindo, agindo. Primeiro, tem que olhar que a ação demais, até a própria psicologia já fala que são características que precisam ser vistas, porque pode ser um excesso mesmo, uma hipomania, pode ser alguma coisa, um transtorno de ansiedade generalizada. Tem várias condições que levam a pessoa a um excesso de ação, que isso pode ser tratado e deve ser tratado para o bem-estar da pessoa. Agora, tem questões que o próprio Petzold fala dessa necessidade dos dois movimentos. E eu gosto muito de uma frase que é assim: 9 mulheres não fazem um filho em um mês. Isso, para mim, assim, é uma chave, porque por mais que você queira, não adianta. Então, não adianta a gente se dividir em trocentos que vai conseguir fazer que certa coisa que tem o seu tempo ocorra mais rápido. Tem certas coisas que têm um certo tempo mesmo. E outras coisas que sim, dá para acelerar. Então, é isso que a gente precisa ter o discernimento. Primeiro, se a gente está exagerado em alguns dos movimentos, seja de ação ou de retração. E 2, observar se aquilo que a gente está querendo, de fato, a gente está fazendo o que é possível e não tem como acelerar. Porque tem coisa que não dá mesmo, como, por exemplo, fazer um filho em um mês, mesmo que sejam 9 mulheres. Tudo bem? Não, isso, bem lembrado, legal. Eu sou compulsivo, é uma característica minha, mas já trabalhando isso aí. Ok. Walter, quer se arriscar aí, já que você abriu o campo? Eu sinto muito, que eu tenho que fazer, Tá bom. escutando vocês, mas Então, paralelo.
Sinto muito Tá ela. bom. Não, tá bom. Van, você pode ler para nós? Novos territórios. Quando na Terra vocês passam de um trem de um país para o outro, um novo país, para um ambiente que é desconhecido, talvez sintam uma necessidade, uma ansiedade temporária. Mas quanto mais saudáveis vocês forem, tanto mais alegres e confiantes será a sua antevisão e confiança em si mesmos para tornar familiar essa nova área. À medida que se familiarizam com o novo ambiente e se acostumam com ele e se aclimatam, a segurança passa a abranger uma esfera maior da autoexpressão. Vocês conquistaram território estrangeiro. Vocês veem mais, entendem mais. Vocês passam a habitar uma porção maior do espaço disponível na Terra. Ampliam a sua base. Na vida interior, isto ainda é mais importante, mais dinâmico, mais vital e mais essencial do que na jornada exterior. A expansão interior é um movimento para um desenvolvimento ainda maior, é o seu plano de vida. O que isso te traz, Van? É que toda a busca por um conhecimento, tanto externo como e que vai ser internamente também, pode gerar uma ansiedade por ser algo novo, né? Então, aí tudo que é novo, às vezes, muitas vezes, pode gerar novo, desconhecido, gera uma certa preocupação, uma certa ansiedade. Mas se a gente se aprofundando, entendendo que ela é temporária também, por ser algo novo, a gente consegue se permitir a se aprofundar nos conhecimentos, né? Exato. E aí você falou super bem dessa ansiedade, né, que vem de medos. No Pastor, que a gente trabalha 3 grandes medos, né, que tem o medo do desconhecido, o medo do sexo oposto e o medo da entrega total a Deus. Então, esse medo do desconhecido é o primeiro, e é normal, ele acontece mesmo. E dá ansiedade. O que ele está trazendo aqui, a gente acolheu. Eu estou ansioso, porque eu cheguei num lugar novo. Agora, o que ele está falando é que isso é um movimento muito natural, né? Você chega num lugar novo, sei lá, você se pôs um desafio de escalar uma montanha. Você chega ali naquele pé da montanha, você não sabe exatamente o que vai acontecer, mas você vai passo a passo, vai se aclimatando com um pedaço da montanha, com outro, às vezes faz uma pausa, e compreende melhor o que está acontecendo ali e vai subindo. Aí, o que é interessante, eu acho que destacar aqui, é que isso vale para fora, para escalar uma montanha, para conquistar um novo emprego, para organizar as finanças, sei lá o que você precisa, que é sempre um passo entre começar e sair de um estado de insegurança, e aí, pela experiência, você vai ganhando segurança, também para os lugares internos. Então, quando você medita, de repente vem um insight, você fala, nossa, era isso que estava aqui, essa crença, essa ideia que eu tinha sobre a vida. Nossa, isso aqui está desde a minha infância. Aí você tem um certo insight e descobre um campo novo dentro de você. E aí é normal dar uma certa ansiedade. Você vai ter que exercitar aquele campo novo para ir ganhando expansão interior. A hora que você digere aquilo, você, tá bom, aí vai passar um tempo e você tem aquele campo maior para trabalhar. Então, isso acontece muito com os insights, acontece nas meditações. Então, cada meditação que você fizer, você pode observar se você está chegando num lugar novo dentro de você. E isso vai, por melhor que seja a meditação, e se você encontrou, isso vai tomar um tempo para você aclimatar naquele novo lugar, tomar posse daquele novo lugar. Tudo bem? Vamos em frente. Suzy, você pode ler esse? Você está no mundo. Só um minuto, estou só anotando uma coisa. Tá. Quer compartilhar o que ficou importante para você, que você anotou? Essa questão assim, da meditação,
né, quando a gente que pode vir esse insight, que a gente tem que experimentar mesmo esse novo insight, essa coisa para poder dar esse espaço, acolher, e também essa coisa da ansiedade. Eu tenho muita ansiedade. Tá. Da ansiedade é bem assim forte para mim. Mas fez E sentido que aí existe aí, talvez, por do debaixo da ansiedade? desconhecido, a ansiedade do desconhecido. Isso, exato. Então, você pode começar a mapear a sua ansiedade, se é por estar em... Pode não ser, pode ser até algo clínico, mas pode ser porque você está ansiosa por algo desconhecido que está chegando, né? Está começando a acontecer, e é natural, vai acontecer mesmo. E depois você vai trabalhando, pede ajuda, ou vai meditando, ou vai se trabalhando, acolhendo esse medo. Muito bom. Heitor, Opa, fala, Walter. você falou sobre os medos, você citou os medos que o Pathwork... 3 medos, né, que ele fala no Criando União. Quer que eu repita? sim, sim. Medo do desconhecido. É o medo do desconhecido. Depois você tem, que é isso que a gente está falando aqui. Depois o medo do sexo oposto, que tem também a ver com o medo do desconhecido, porque o sexo oposto é algo que pode parecer muito desconhecido, porque por mais que a gente saiba mais ou menos é um homem, é uma mulher, todo o histórico, as imagens, a base a base emocional com a qual um homem é criado e uma mulher é criada são muito distintas. As imagens são muito distintas. Então, quando você se aproxima de alguém do sexo oposto, você tem que saber que ali tem um universo que, em boa parte, é desconhecido. E, além disso, o que você conhece pode não ser exatamente aquilo. Você pode estar projetando uma pessoa ou outra. Então, existe um medo que acontece nessa aproximação com o sexo oposto. E depois tem um medo ainda maior, que é a entrega total a Deus. Que é assim, eu não sei mesmo nada do que vai acontecer, eu me solto e vou. Então, isso também dá medo. Eu vejo assim, cada etapa é um treino e elas vão acontecendo em ciclos na vida. Então, você enfrenta o medo do desconhecido, daí você dá conta de enfrentar o sexo oposto, no sentido de enfrentar o medo. Aí depois você, agora até o sexo oposto eu estou indo bem e tal, vai vir um convite aí para se entregar a Deus, aí vai dar outro medo. Se você trabalhou bem o medo do desconhecido e bem o medo do sexo oposto, muito provavelmente vai ficar mais fácil, né? Que vai ser simples, vai ficar mais fácil essa entrega à vontade de Deus. Agora, e o medo de si mesmo entraria aí no medo do desconhecido, é isso? Tem que ver como é para você, é bem possível, porque no fundo o si mesmo do qual a gente tem medo é o do que a gente não conhece em nós. Sim. O que a gente conhece em nós tende a dar menos medo. Ou não? Estou enganado. Não, é isso mesmo. Me parece que sim. Então, vamos lá, Suzy. O crescimento. O bebê, naturalmente, só é capaz de um movimento muito pequeno, ficando, portanto, muito confinado e muito dependente. Suas experiências são extremamente limitadas. À medida que cresce, o bebê faz seus primeiros movimentos no mundo. Quando a criança vai crescendo, surgem novas capacidades, tornando acessíveis mais experiências novas. Quanto mais velha fica a criança, mais independente ela se torna. Adquire mais experiência e, portanto, consegue mais satisfação. O adulto atinge um grau de liberdade e um âmbito de experiência que nenhuma criança poderia jamais possuir. A personalidade ignorante força a identidade a ficar no espaço A estreito. entidade. Força a entidade a ficar no espaço. No espaço estreito que já não deveria ocupar. Um espaço que literalmente é muito pequeno para ela. É
como se vocês obrigassem um adulto a viver nas condições de um bebê. Isso seria incongruente, perverso e limitador, para dizer o mínimo, mas é isso que a humanidade sem querer faz. O que te vem com essa parte, Suzy? Ou vem uma dúvida, ou um pi total, assim? Eu não sei. Teve algo que Porque, assim, te confundiu? Assim, a hora que você leu isso aí, você ficou meio confusa? eu penso assim que eu vejo um pouco assim a coisa do bebê. Lógico que ele é mais limitado, porque está chegando aquele novo ser, toda aquela coisa nova que ele está começando tudo nessa vida, né? Então, ele devagarinho ele vai fazendo as pequenas descobertas, ele vai num processo que cada etapa ele vai descobrindo alguma coisa. Isso eu acho, para mim, é muito claro. E eu acho, da experiência que eu tenho, né, assim, falando dessa parte que me toca mais do bebê, né, da criança, do bebê mesmo, que eu acho que essa parte é muito importante, a criança ser acolhida nesse momento dessas descobertas, desse processo mesmo do cada dia ou a cada processo lento que seja que ele faça, mas que ele sempre tenha o acolhimento para isso. É isso que Sim, fica. perfeito. É muito legal você trazer isso, porque a gente fala isso muito claramente para um bebê, né? Uma criança que a gente conheça. Mas e para o nosso bebê, a nossa criança interna, que muitas vezes não teve a chance de evoluir, de expressar os nossos sentimentos, a nossa parte que ficou imatura. Aí a gente descobre uma imaturidade e fala assim: amanhã isso aqui resolveu, né? Porque já descobri, então sou muito exigente comigo mesmo. Então amanhã não sou mais exigente. Não é isso. Essa exigência foi uma parte que ficou imatura. E aí a gente tem que ir trabalhando essa parte consciente, sem se chicotear. Você não chicoteia um bebê, vai, cresce mais rápido, vai, cresce mais rápido. Não faz isso com um bebê. Mas muitas vezes com o nosso bebê interno, as nossas partes imaturas, a gente tenta fazer. Não vai acontecer. Então, esse é um bom alerta que você traz. E ele está fazendo uma ponte com algo a mais, que é o seguinte: nós temos na nossa essência muita coisa boa para pôr no mundo. Só que essas coisas precisam ser assim descortinadas, né? Onde você para de limitar esse bebê positivo, essa criança brilhante que você tem dentro de você. E você, como adulto, não fica limitado. Então, o Petro é um caminho que vai trazer muito essa expressão do que você tem de melhor. O que mais você pode expressar? Para que você não aprisione toda uma capacidade que você tem, uma capacidade adulta que você tem, como se você tivesse que cuidar dela como se fosse um bebê. Então, é isso que vai trabalhando, vai sendo expandido e expandido cada vez mais. Para dar um exemplo pessoal, essas próprias aulas abertas vieram dessa inspiração, porque isso aqui é falado várias vezes no Petro. O que eu podia fazer a mais? Eu quis fazer essas aulas abertas. Vou lá e coloco isso no mundo. Podia ter feito antes, estava aprisionado. Quando eu libero para o mundo, eu começo a crescer mais. A mesma coisa agora das meditações que eu estou dando diariamente, ou seja, são expressões da minha essência que começam a estar no mundo. E está livre para estar. E cada um que vê aqui, que assiste, tem a mesma possibilidade. Só tem que pagar o preço de ir trabalhando isso passo a passo para ir cada vez mais manifestando a sua natureza, a sua essência, que é o tema dessa palestra. Então, aqui ele dá uma chave para o que ele está dizendo em relação a manifestar a natureza, que é não aprisionar
o seu melhor, o lugar seu mais maduro, mais potente, como se essa parte fosse ainda um bebê. Tudo bem? Aí eu vou ler esse aqui. O movimento e a morte. Existe um mal-entendido com relação a isso, que é um equívoco comum que contribui para a resistência ao movimento. Como o movimento na vida também é a passagem do tempo, o movimento os leva para mais perto do fim da vida física. Vocês resistem ao movimento com base na ideia irracional de que dessa forma podem deter o tempo e impedir a morte. No entanto, vocês não temeriam a morte se movimentassem e vivessem plenamente. Assim, temos aqui um ciclo vicioso. Como temem e interrompem o movimento, não aproveitam a vida. O significado irracional desse medo seria algo assim: se eu interromper o movimento, o tempo vai ficar parado, vai ficar imóvel, e eu vou ficar na mesma posição. No fundo, eu não vou morrer. Então, lembra que ele falou que a gente tem resistências ao movimento? E aí ele está dando uma resistência que é muito pouco lógica, mas é muito real se você parar para sentir. E é assim, poxa, cada vez que eu me movimento, coloco uma coisa mais no mundo, né? Eu estou fazendo, o tempo está passando de forma mais produtiva, eu percebo esse tempo acontecendo, eu percebo eu me expressando, eu também percebo mais o tempo passando, porque, nossa, o projeto evoluiu, cresceu, fica tangível emocionalmente que o tempo está passando. E o tempo está passando também significa que eu estou mais perto da morte. Então, uma parte nossa fala assim, não, deixa eu ficar aqui, não vou contar o que eu sei, eu não vou expressar o meu melhor, porque daí eu não vou perceber o tempo passando, vai parecer que está tudo parado, e aí eu engano a morte, eu seguro esse processo de morte. E é completamente irracional, mas se você parar para ver aonde você não se movimenta, tem um medo aí, um medo do movimento. Faz sentido? Ou foi muita viagem? Muito, e fico feliz que vocês se coloquem para nos trazer, oportunizando tudo isso. É muito legal, cara. Obrigado e parabéns mais uma vez. Que bom. Cresceu você como você, Ivan. Ah, não, você vai ser você, o que para você é Claro. 200 vezes melhor. Para você não Né? precisa explicar isso. Quando eu digo assim, você entende. Não precisa explicar esses detalhes, porque isso tá embutido, faz parte. Tá Você embutido. é diferente, então não precisa dizer tanto. Eu vou ficar feliz se você manifestar a sua natureza aqui, que é o tema da aula. Vou ficar excepcionalmente feliz. E assim será, meu amigo. Muito bom. Vamos em frente. A maior resistência. Quem pode ler a maior resistência? Posso ler. A maior resistência. Existe um aspecto mais profundo e mais importante. Quando vocês se movimentam, todo movimento implica que precisam deixar alguma coisa para trás para poder passar para a seguinte. Esse não querer deixar para trás tem uma importância enorme. Esta atitude se aplica a muitos níveis e a muitas expressões de suas vidas, seja o que for, a sua capacidade de dar, a sua capacidade de dar amor, ou sentimentos, ou um objeto material, ou qualquer coisa. Vocês sempre acham que estão seguros e mais ricos se não abrirem mão do que têm. Vocês querem segurar o tempo, querem segurar o dinheiro, querem segurar os sentimentos, querem manter o coração bem fechado. Não percebem que desta forma impedem o movimento pela qual outra parte de vocês anseia, mas que vocês tornam absolutamente impossível. Tem algo que te chamou a atenção aqui? Seguindo essa ideia do movimento, né, que às vezes a gente quer segurar coisas, segurar situações, né, achando que mantendo a determinada forma as coisas são melhores, mas a vida ela é movimento, né, então as experiências elas vão acontecendo
Então, é necessário a gente também ter esse desapego, né? E não ficar resistindo, às vezes, a mudanças que o aprendizado, o crescimento traz, e é necessário a gente, né, ampliar mais, não se resistir. Exatamente. E isso acontece muito, seja em mudanças em relacionamentos, mudança de carreira. O relacionamento, ele vai chegar no momento que ele vai exigir uma mudança. Um trabalho, você está lá trabalhando numa empresa, numa certa função, se você tem um anseio de crescimento, vai exigir uma mudança. E a mudança nem sempre é um rompimento, mas é uma mudança. E o que ele está dizendo é que é importante refletir sobre isso. Poxa, a coisa não está legal aqui no trabalho, não está legal no relacionamento. O que eu estou precisando mudar? Né? O que eu estou segurando? Tem que ser sempre desse jeito, talvez inconscientemente. Não, eu estou segurando, eu queria que mantivesse assim, mas já não é mais assim. Para quem tem filho, por exemplo, um filho que tem 2 anos, um filho que tem 6 anos, um filho que tem 10 anos e um filho que tem 16 anos, são realidades completamente diferentes. E aí, com filho é mais fácil, porque você vai ver, não, eu preciso mudar, eu preciso me adaptar. A mesma coisa vale para um trabalho. É o primeiro ano de você num trabalho, vai ser de um jeito. Depois, no segundo, vai ser diferente, no terceiro, ou num relacionamento. Então, o que ele está trazendo à tona é que para a gente manifestar a nossa essência, a nossa natureza, a gente vai ser sempre convidado a novas etapas. Eu vou agora dar mais um passo no meu desenvolvimento. Isso vai exigir soltar até o que foi bom do outro, da fase até aqui. E às vezes a gente tem muita dificuldade de soltar o que foi bom. O que foi ruim, a gente até fala assim, isso aqui está ruim, não quero mais. Mas o que foi bom pode ser muito difícil de soltar. E aí a gente pode ir trabalhando isso sabendo que é uma resistência. Enquanto a gente ficar preso àquilo que foi bom ou àquilo que a gente estiver segurando lá de trás, a gente está limitando o nosso próprio crescimento e a nossa manifestação da nossa natureza. Tudo bem? Anotado o alerta aí? Para quem está resistindo a uma mudança, vê se você não está segurando uma experiência boa do passado, que você achou que foi boa e que você não quer largar. A parte positiva de uma experiência. Faz sentido? Então, vamos em frente. Suzy, você pode ler a ganância? A ganância. A ganância está sempre presente. Se eu deixar para trás esta coisa, este estado, esta hora, esta experiência, vou perder algo insubstituível. E não quero perder nada, quero acumular tudo. Quero vivenciar a próxima hora, mas não quero que a hora presente se acabe. Vocês precisam aprender a confiar, abrir mão disso para ir para outro lugar. É um movimento interior que podem observar em si mesmos. Podem treinar na visualização exatamente nas horas em que encontram mais resistência. Se usarem essa mensagem, se a aplicarem, poderão tomar a decisão muitas e muitas vezes. Vou deixar para trás e seguir em frente, no meu interior. No meu estado de consciência, na minha atitude, na minha maneira de encarar a vida, no meu sistema de valores, nos meus processos de raciocínio, nos sentimentos com que costumo reagir às experiências, ou seja o que for. Para mim chama atenção, às vezes, de poder, essa ganância, às vezes, para mim mostra alguma coisa que eu estou presa e que realmente eu não consigo me libertar. Exatamente isso. E ele E traz não o nome sei te dizer, e não posso dizer que é por uma experiência boa. Eu não sei me libertar, não consigo me libertar. É isso. Eu falei da experiência boa, mas assim, tem casos que a gente fica preso a uma situação negativa, né? E aí tem esse trabalho, ele dá até essa afirmação, que você pode depois pegar na gravação, que é:
vou deixar para trás e seguir em frente meu interior. Você pode usar essa afirmação para começar a mexer no seu campo, porque uma parte do seu campo está sentindo ainda algum tipo de prazer com aquela situação passada, é uma possibilidade, um prazer negativo, porque até no sofrimento pode haver prazer. Ai, pode ter um desejo assim, eu sou mesmo sofredor, olha como eu seguro esse mundo nas costas. Isso aí dá um prazer negativo, é doído, é tenso, é sobrecarregante, mas é um prazer negativo. Pode haver também um medo muito grande do futuro. Pode ser também não só um apego ao passado, pode ser também que o medo do futuro esteja muito grande. Mas é, de novo, um lugar onde é importante colocar movimento. Vou dar um exemplo em empresa, por exemplo. A pessoa quer fazer uma transição de carreira. Ela pensa, num primeiro momento, eu vou largar essa carreira, vou sair da empresa. E ela fala, não posso. Então, ela fica no lugar. O que é fazer um movimento? É, por exemplo, a pessoa quer sair de uma multinacional, quer abrir um restaurante. Faz um curso de culinária. Começa a fazer um movimento. Se aquilo for realmente, não for uma fuga, for algo genuíno que a pessoa precisa fazer, as coisas vão se organizando para esse curso de culinária acontecer bem, ela vai ficar feliz. Aí no trabalho, de repente, ela consegue um home office. Opa, agora eu posso cozinhar o almoço. As coisas vão acontecendo, mas porque ela fez um movimento. Não precisa ser um movimento total, que explode o lugar atual. Mas a pessoa, pelo menos, faz um movimento e vai trabalhando essas questões. Em algum momento, talvez você chegue, nossa, agora está tudo pronto. Eu já fiz tudo o que eu precisava fazer para frente acontecer. Por que não está acontecendo ainda? Aí você vai olhar se tem algo do passado que você ainda não soltou. Ajudou isso ou não? Ajudou. Que Ajudou. bom. Então, eu vou ler esse trecho aqui, porque hoje o fechamento vai ser um pouquinho diferente, mas muito legal. Opa, calma, sem spoiler. Aqui. Então, a consequência. Por exemplo, uma pessoa que mantém rigidamente uma atitude defensiva, obsoleta, sem querer abandoná-la, deixá-la para trás, e como resultado disso, fica estagnada por dentro. Então, na verdade, no Pestor, sempre o maior problema é o dentro. Então, a pessoa não quer largar o emprego, não quer mudar alguma coisa no relacionamento. No fundo, ela está estagnada por dentro, ela está prendendo aquela essência, aquela natureza que não está podendo se manifestar no mundo. Consequentemente, pode surgir uma inquietação compulsiva, que pode se manifestar com uma incapacidade de ficar parado, de estar totalmente ali e levar qualquer coisa até o fim, de ter perseverança. Então, ele está trazendo que esse fogo que a gente tem, por que eu pus o fogo aí? Porque a gente tem esse fogo dentro de nós, né? Que poderia nos colocar em ação, colocar em movimento, pegar a nossa essência e colocar no mundo. Só que a gente, às vezes, segura, por experiências do passado, já tentou colocar isso no mundo, a resposta do mundo não foi legal. Então, isso aí você vai trazendo à tona, vai trabalhando, vai dissolvendo. Aí você vai tomando consciência e vai dando passos para colocar isso em movimento. Tudo bem? E agora a gente vai fazer um fechamento um pouquinho diferente. Eu vou pedir para todo mundo abrir o áudio para a gente fazer isso juntos. O que a gente vai fazer? A gente vai ler junto. Ó. Agora vamos descontrair. Está na palestra isso. Não fui eu que inventei, não. Fiquem muito tranquilos e a gente vai pronunciar essas frases juntos aqui. Quem está vendo gravado, faz com a gente depois. E terminou de pronunciar, você vai fechar os olhos e vai só sentir essas frases. E eu vou ficar 1 minuto em silêncio, só para cada um deixar essas frases reverberar em si. Tudo bem? Tá todo mundo? Faz um joinha aí quem está pronto. Então, respira fundo. Eu vou fazer assim, 3, 2, 1 e a gente começa. Tá? Só respira tranquilamente, fiquem bem tranquilos. Olhem para as frases que a gente vai ler. 3, 2, 1 e vai. Eu me comprometo com a vontade de Deus.
Entrego o coração e a alma a Deus. Mereço o melhor da vida. Sirvo a melhor causa da vida. Sou uma manifestação abençoada de Deus. E assim vamos agradecendo a energia do guia do Petsor, que criou essa palestra. Agradecendo nossos anjos da guarda, o eu superior de cada um de nós. O nosso ego que decidiu assistir essa aula. Nosso eu inferior que deu uma pausa e nos deixou estar aqui presentes. E finalizamos assim a aula aberta de hoje. Muito bom. O que ficou de principal aprendizado aí para cada um de vocês nessa aula? Eu acho que para mim foi essa parte do se permitir, né, esse movimento, né, para o aprendizado, do crescimento. Legal. Suzy, Walter, ficou alguma coisa de mais importante? Para mim ficou marcada assim, essa última fala, agora, essa não, o último slide que você falou. Do fogo. Oi? Do fogo. Do fogo, O que te veio do fogo? Essa permissão da mudança, encontrar onde que eu posso permitir, o que pode estar no negativo, essas coisas. Legal, tá bom. Para conseguir fazer esse movimento. Legal. Walter? Mas também acho que assim, eu acho que quando a gente pensa assim, tem pessoas que têm movimentos muito mais rápidos, tem outras que são bem mais lentas. E no meu caso, eu sou uma pessoa bem mais lenta, que eu penso muito no processo, né? Não sei. Ok. Traz essas reflexões. É mais para a gente pegar o principal aprendizado que teve esse fogo aí que ficou de recado para você. Para você, Walter? Olha, não teve nada especificamente que eu tenha filtrado, assim. Eu não sou bom nisso, essa é a verdade, entendeu? Para mim foi uma aula riquíssima, eu vou rever, mas nesse momento não tem nada assim especificamente que eu tenha separado. É isso. Ok. Tá bom. Muito bem. Então, semana que vem, vamos caminhar em unificar a divisão interior. Pegar nossas duas partes, as partes que estão separadas e divididas, e unificar. Ok? Gente, muito obrigado por estar aqui, por vir ao vivo, criar esse campo juntos, saber que não estamos sós. Quem está vendo gravado pode vir na segunda-feira, se puder, mas se inscreve no canal também para a gente ir crescendo esse grupo de pessoas que gosta de se conhecer, de se trabalhar e de crescer. Tá bom? Então, beijo grande. Beijo para vocês. Obrigada, boa semana. Tchau, tchau. Vocês também. Tchau, tchau.